Continuando então, como prometido, a nossa série Tulip, a gente vai fazer a resposta aos comentários do vídeo da Tulip 2 sobre a eleição incondicional. A gente separou os comentários lá e pegamos os que mais aparecem, os que mais estavam curtidos, e também deu uma juntada em alguns que eram parecidos para poder responder aos questionamentos que vocês tiveram sobre a doutrina de que Deus escolheu as pessoas que vão ser salvas. Começando então pela primeira pergunta. Onde fica a pregação do evangelho, se Deus quem escolhe? Onde fica o ID? Por que orar para que seu pai, filho, esposa, marido seja salvo então? Gente, o evangelho continua o mesmo para os calvinistas. Eles ainda acreditam em tudo que a Bíblia diz, né? Deus ordena que a gente ore e Deus ordena que a gente pregue para as pessoas. E os calvinistas ainda fazem isso, independente da eleição. E por que isso faz sentido para a gente? Porque Deus estabeleceu a forma pela qual as pessoas vão ser despertadas. Então, se a gente acredita que é Deus quem desperta as pessoas, porque elas estão cegas e surdas para a sua voz, ele definiu também que isso seria feito por meio da pregação. Então a gente prega para que através da pregação o Espírito Santo haja e acorde a pessoa e desperte o coração dela para ouvir aquilo que está sendo pregado. Então, por que você ora ainda? Porque Deus pede para que a gente ore. Deus pede para que a gente coloque diante dele os nossos pedidos, porque a forma é a mesma coisa. A forma pela qual ele decidiu que ele vai atender a gente e que os nossos pedidos vão ser ouvidos e atendidos por ele é pela oração. Então a gente coloca os nossos anseios sabendo que ele é fiel e justo para fazer segundo a sua soberana vontade. Inclusive, os primeiros missionários que vieram para o Brasil, os primeiros missionários protestantes que vieram para o Brasil, eles eram calvinistas, acredite você, enviados por João Calvino. Alguns morreram quando chegaram aqui, né? Então foram questionados e alguns morreram, e outros foram que escreveram a primeira confissão de fé brasileira, a confissão de fé de Guanabara. Então, que fique bem claro que calvinistas evangelizam e pregam também e oram também, porque eles ainda seguem o que Deus ordenou que seja feito. Próxima pergunta. Pegaram João 3,16, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e todo mundo coloca o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as pessoas usam esse texto para os calvinistas falando aqui, ó, Deus amou o mundo, tá aqui, ó, e todo que invocar vai ser salvo. E a gente acredita nisso, nesses dois textos. Deus amou o mundo. Há um amor de Deus por toda a sua criação, por tudo que ele fez. Pelos animais, pela floresta, pela natureza, por tudo que ele fez. Deus ama. Mas ainda assim, e é o que inclusive o texto de João 3,16 fala, todo aquele que nele crê não pereça. As pessoas colocam ó, todo aquele. Então, todo aquele que nele crê. E só é possível crer se foi Deus que fez isso, como a gente explicou nos textos que a gente citou lá no vídeo. Só é possível que alguém se achegue ao conhecimento de Deus se Deus se achegou a essa pessoa primeiro e despertou e a escolheu e tudo mais. É um trabalho dele que ele diz que faz. Então, sim, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só é possível invocar o nome do Senhor aquele que foi revelado a ele através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz esse trabalho da gente querer chegar a Deus. É isso que ele faz. Então, sim, esses textos continuam sendo verdade. Deus ama o mundo e todo aquele que crê não vai perecer, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, porque é isso que a Bíblia diz e continua sendo verdade mesmo para o calvinista. Próxima pergunta. Se Deus criou o mundo sabendo que pecaríamos e que naturalmente merecíamos o inferno por causa disso, me parece questionável sua bondade e justiça, né? Muita gente faz essa pergunta do se Deus é bom, por que ele permite ou decide, depende aí de infra ou supra, né? A gente tem um vídeo sobre isso também, que alguns irão para o inferno. E aí a pergunta, na verdade, deveria ser o contrário, né? Se Deus é totalmente bom e totalmente santo, como ele permite que pecadores sequer respirem diante do seu mundo? Essa é a pergunta verdadeira, porque se Deus é totalmente bom e ao mesmo tempo totalmente justo, totalmente santo, e essas coisas são iguais, são os atributos de Deus, são todos esses, como Deus permitiria que as pessoas sequer vivessem, sendo elas sujas e pecadores e odiando Ele, não querendo Ele? Ele faz isso por sua infinita bondade e misericórdia. Seria injusto
Se Deus deixasse todos irem para o inferno, não seria, afinal é o que todos merecem. E por que então é injusto que ele escolha alguns para salvar diante de todas essas pessoas? E até se eu tentasse dar todo tipo de resposta lógica e tentar explicar para parecer mais palatável para você, a resposta verdadeira é a que Romanos 9:20 dá para a gente. Então leia Romanos 9:20 e veja qual a resposta que Paulo dá para as pessoas que têm esse tipo de questionamento sobre Deus ser injusto em ter vasos de ira e vasos de misericórdia. Ele fala, mas quem é você, homem, para questionar o que o oleiro faz com o seu barro? Ele não é dono, ele não pode fazer. E não é injustiça, porque Deus é bom. Se ser bom é um atributo de Deus, tudo que ele faz vai ser ultimamente bom. Então, nada vai ir contra o seu caráter. Próxima. Pode explicar os textos na Bíblia que dizem que a vontade de Deus é que todos sejam salvos? Então, alguns separaram alguns textos, né? Falando aqui, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, porque Deus quer que todos sejam salvos e tal. Ao invés de tentar responder com as minhas palavras, com os meus argumentos, eu peguei o que Calvino, que é o grande pai dessa teologia, né? E que sistematizou isso pra gente, ele fala sobre esse texto. Ele diz o seguinte: seria um problema se Paulo estivesse falando nesses textos de indivíduos, né? Inclusive nesse texto que o pessoal separa, que Deus quer que todos se acheguem ao conhecimento da verdade. Porque o começo do capítulo, Deus está falando sobre tipos de pessoas. Então, orem por todas as autoridades, orem pelos príncipes, orem pelos reis, orem por todas essas pessoas. E aí se segue o texto, e aí depois ele diz, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e tal. Então, a gente tem que entender o contexto daquele capítulo. Ele não está falando de todas as pessoas, mas de toda a espécie de gente, de toda a classe. Deus não faria acepção de pessoas, inclusive que é o que esse texto diz. Deus não faz acepção de pessoas, porque ele não vai olhar para o mais rico e falar, não, você não pode, porque você é da classe social mais alta. Deus não faz esse tipo de acepção, porque ele quer que todo tipo de pessoa se achegue ao conhecimento da verdade. Próxima pergunta. Muito boa explicação. Mas como explicar 1 Pedro 1:2? Aí o pessoal fala do texto de que foi pela presciência, né? Que Deus foi escolher os salvos pela sua presciência, ele vai e elege. E aí as pessoas cometem um certo anacronismo aí na hora de analisar esse texto. Pegam porque está falando a palavra presciência, está querendo dizer da presciência arminiana. Mas isso é um erro. Você não pode pegar simplesmente, essa palavra presciência, a gente fala de presciência, então isso aqui está falando da nossa teologia. E não é isso, você não pode pegar dessa forma porque é anacronismo, tentar aplicar algo que é muito futuro ao tempo, um termo que não existia naquela época e não era interpretado necessariamente dessa forma para dizer, mas é o mesmo termo, então é a mesma coisa. Não é. De acordo com o conhecimento de Deus, de que as pessoas iam pecar e de que ele salvaria essas pessoas, é que ele decide salvar as pessoas e amar a gente e nos eleger. Então, essa presciência, pelo menos para os calvinistas, se responde facilmente dessa forma. É pelo conhecimento de Deus do que o homem ia fazer, ele vai lá e decide nos amar e nos eleger para a salvação. Então, não é pela presciência de que as pessoas o aceitariam, ele escolhe quem o aceitaria. Não é disso que a gente está necessariamente falando, mas sim do conhecimento prévio de Deus de que o homem ia pecar, ainda assim Deus escolheu fazer o que ele fez. Próxima pergunta. Como fica o examine-se o homem a si mesmo? Jesus, ao dizer isso, declara legitimamente que o homem tem consciência de seu erro e deve fazer a escolha e arrepender-se ou decretar sua condenação comendo indignamente. E os textos que estão com esse tipo de coisa, que eles sempre falam escolha, né? Então você tem o texto de Deuteronômio, escolha pois a vida para que vivas e tal. Eles estão acompanhando antes de algo onde Deus fala, eu vou fazer com que você seja capaz de fazer isso. Então escolha a vida, mas eu vou circuncidar o seu coração para que você escolha. É o que ele fala em Deuteronômio nesse exemplo. Ele não só coloca, vai lá, escolhe, mas ele fala, eu vou te capacitar para que você consiga escolher. E sempre Deus capacita para que essa escolha seja feita. E os calvinistas não duvidam nisso, de que o homem tem o trabalho de pegar e escolher. Mas isso só é capaz de ser feito com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo a gente consegue escolher e vamos melhorando dia após dia, que é o processo que a gente chama de santificação, para não pecar. Como que a gente diz não ao pecado? Pelo Espírito Santo, dia após dia sendo transformado, até que um dia a gente consiga vencer aquilo e daqui a pouco a gente consegue vencer outro e a gente vai melhorando dia após dia nesse processo que leva a vida inteira. Mas essa condição de escolher
só é capaz para quem faz através do Espírito Santo. Não é para qualquer pessoa. Ninguém consegue pegar e escolher pela sua natureza, porque essa natureza vai contra Deus. É o que a Bíblia diz. Última pergunta. Como resolver o problema da apostasia? Como aqueles que tiveram fé salvífica, segundo a eleição calvinista, a abandonaram e por isso perderam o precioso resultado da genuína fé em Cristo Jesus. Há situações e situações. Será que Deus é quem escolheu uns para abandonarem a fé? Mas então por qual razão ele adverte os salvos sobre o perigo da apostasia? Pelo mesmo motivo que Deus diz para Adão: não coma o fruto, sabendo que Adão comeria também. Se não tivesse o alerta, o que impediria aquilo de ser acontecido? Se não tivesse o alerta para Adão não pecar, por que ele não o faria? Ou por que aquilo seria errado? O alerta é para que Deus fale: ó, eu te mostrei, isso aqui estava errado, você sabia disso e você foi e escolheu. É o que Deus faz. É o que Deus faz com todas as pessoas. Não abandonem. E aí a gente sabe que quem foi realmente, genuinamente, com a fé, escolhido por Deus e recebeu a fé do Espírito Santo, recebeu a fé através de Cristo, ele não vai abandonar, porque esse trabalho é do Espírito Santo. É o que a gente diz, é o que os calvinistas dizem. O trabalho é do Espírito Santo, então a pessoa não vai abandonar, porque é o Espírito Santo quem mantém. É Jesus quem garante que essa pessoa vai ser mantida. E a gente vai explicar um pouco mais disso, né, no último ponto, da perseverança dos santos. Mas a apostasia, como até o texto de João fala, aqueles que estiveram entre nós e abandonaram, eles não eram de nós, eles não eram junto da gente, porque eles abandonaram essa fé. Quem cai em apostasia de forma fatalista, né? Então não estou falando de quem desvia e daqui a pouco volta, ou teve um problema na vida e volta, ou no último minuto, segundo da sua vida, volta. A gente não está falando desse tipo de pessoa, está falando de quem realmente terminou negando a Cristo com a sua vida e tal, até o final, até tudo. Essa pessoa jamais teve fé genuína em Cristo. E aí esse é o problema de pegar, por exemplo, um texto isolado, ou um contexto isolado do texto e falar: aqui, tá falando aqui, ó, que pode apostatar, logo pode. Se você olha para esse texto dessa forma, parece totalmente possível. Se você olha pelo contexto de toda a Escritura, de toda a revelação, de tudo que a Bíblia diz, já não fica tão possível assim. Então a gente não pode só pegar o texto e falar: ó, esse texto fala disso, então isso quebra tudo que a Bíblia fala sobre predestinação da ótica que o calvinista acredita. Você não pode fazer isso. Você tem que olhar por tudo e aí sim, a partir disso, você decidir, e tudo bem discordar também sobre esse assunto, tá ok? O que você achou? Foram respondidas suas dúvidas? Você pode deixar os comentários, a gente vai tentar ler respondendo. Não vamos fazer um outro vídeo de resposta sobre esse tema, porque vai sair a Tulip 3 e tal, e a 4 e a 5, e cada uma delas vão ter as suas dúvidas e questões. Então comenta aqui embaixo se foi respondido, se você entendeu, a gente vai ver pelos primeiros dias e ir respondendo. Compartilha esse vídeo por aí para que as pessoas entendam esse ponto do calvinismo também, sobre a eleição incondicional. E sigam a série para ver os próximos vídeos que vão sair, que vão ser muito legais e bem interessantes também. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu gostei no vídeo. Se você quer ajudar a gente, o link embaixo do Padrim tá para você ajudar a gente a manter todo esse trabalho funcionando e melhorando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.